Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento com Krishnamurti. Sintonize-se agora para uma palestra que desafia os pensamentos convencionais e oferece insights que transcenderão as barreiras da mente. Assim, se estivermos superficialmente cônscios de tudo isso, nós o poremos de lado, pois trata-se de algo completamente sem sentido. Não temos que ir à Índia, ao Tibete, a Roma. Se usarmos o senso comum e tivermos uma mente crítica, que esteja questionando o que os outros dizem, bem como nos questionando, é importante questionar tudo o que considerarmos correto e nobre, ou uma experiência real. E é essencial manter uma mente capaz, racional, sensata, livre de todas as ilusões e de quaisquer formas de auto-hipnose. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem vivido do pensamento. Toda a arquitetura, toda a música, as coisas que estão dentro das igrejas, os templos e mesquitas, tudo foi inventado pelo pensamento. Todas as nossas relações estão baseadas no pensamento. Embora digamos, eu amo você, isso também está baseado na imagem que o pensamento criou do outro. O pensamento para o ser humano é surpreendentemente importante. E o próprio pensamento é limitado. A sua ação é produzir a divisão entre as pessoas, a minha religião, o meu país, o meu Deus, a minha crença, em oposição à sua. Tudo isso é o movimento do pensamento, do espaço e do tempo. A meditação é a capacidade do cérebro que não está mais funcionando apenas de modo parcial, do cérebro que se libertou do seu condicionamento e, portanto, está funcionando como um todo. A meditação desse cérebro é diferente da mera contemplação de uma pessoa condicionada, como cristã ou hindu, e cuja contemplação é feita através de uma formação passada, de uma mente condicionada. A contemplação não liberta ninguém do condicionamento. A meditação exige uma grande indagação e se torna extraordinariamente séria, não podendo funcionar parcialmente. Por parcialmente, queremos dizer, funcionar numa determinada especialização ou numa ocupação particular, que torna o cérebro estreito para a aceitação de crenças, tradições, dogmas e rituais, tudo inventado pelo pensamento. Os cristãos usam a palavra fé em Deus e na providência, de modo que as coisas sairão bem. Os asiáticos têm as suas próprias formas de fé: karma, reencarnação e evolução espiritual. A meditação é diferente da contemplação no sentido de que a meditação exige que o cérebro haja por inteiro e não esteja mais condicionado a agir parcialmente. Essa é a exigência para a meditação. Do contrário, ela não tem nenhum sentido. E assim a pergunta é possível viver nesse mundo que exige determinadas formas de especialização? O mecânico habilidoso, o matemático ou a dona de casa? É possível ficar, no entanto, livre da especialização? Suponhamos que eu seja um físico teórico e tenha passado a maior parte da minha vida fazendo fórmulas matemáticas, pensando nisso, indagando, cultivando um considerável conhecimento a esse respeito, de modo que o meu cérebro tornou-se especializado, reduzido e então eu começo a indagar sobre a meditação. Então, na minha indagação sobre a meditação, eu apenas posso entender parcialmente a sua significação e a sua profundidade, porque estou ancorado em outra coisa, na física teórica da minha profissão. E estando assim ancorado, eu começo a indagar, teoricamente, se existe a meditação.
se existe o intemporal. Assim minha indagação torna-se de novo parcial. Mas eu tenho que viver nesse mundo. Sou professor universitário, tenho mulher e filhos, tenho essa responsabilidade e talvez também esteja doente. No entanto, eu quero indagar muito profundamente a natureza da verdade, que é parte da meditação. E assim a pergunta é: será possível ser especializado como físico teórico e ainda assim deixar isso num certo nível, de modo que o meu cérebro, o cérebro que é cérebro comum a toda a humanidade, possa dizer: sim, essa função especializada existe, mas ela não vai interferir? Se sou carpinteiro, conheço a qualidade da madeira, o seu veio, a beleza da madeira e dos instrumentos com os quais trabalhá-la. E percebo que isso é natural, e também percebo que o cérebro, que cultivou a especialidade, provavelmente, possa entender a integridade da meditação. Se como carpinteiro entender isso, essa verdade, de que eu como carpinteiro tenho um lugar, mas também que a especialização não tem lugar nenhum na totalidade da compreensão, na totalidade do entendimento da meditação, então essa especialização torna-se um caso menor. E assim começamos a perguntar: o que é a meditação? Antes de mais nada, a meditação exige atenção, o que significa empregar toda a capacidade de energia na observação. A atenção é diferente da concentração. A concentração é um esforço feito pelo pensamento para focalizar a sua capacidade, a sua energia, num determinado assunto em especial. Quando vocês estão na escola, são treinados para se concentrarem, isso é, para colocarem toda a energia num determinado ponto. Na concentração não é permitida a interferência de qualquer outro tipo de pensamento. A concentração implica o controle do pensamento, não permitir que ele vague, mas mantê-lo focalizado num assunto em especial. É a operação do pensamento que focaliza a atenção, que focaliza a energia nesse assunto. Nessa operação do pensamento, há compulsão, controle. Assim, na concentração, há o controlador e o controlado. O pensamento está vagando, o pensamento diz não vague, e eu o trago de volta, como o controlador que diz, devo me concentrar nisso. Assim há o controlador e o controlado. Quem é o controlador? O controlador é parte do pensamento e é o passado. O controlador diz, aprendi bastante e é importante para mim. O controlador controlar o pensamento. Isso é, o pensamento dividiu-se em controlador e controlado. Esse é um truque que o pensamento cria para si mesmo. Agora, na atenção, não há nenhum controlador nem o controlado. Há somente a atenção. Assim, é necessário um exame cuidadoso da natureza da concentração, como o controlador e o controlado. Durante toda a nossa vida existe esse controlador. Devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo controlar meus desejos, controlar a minha raiva, controlar o meu ímpeto. Devemos ser bem claros no entendimento do que é a concentração e do que é a atenção. Na atenção não há nenhum controlador. Assim, na vida cotidiana, existe acaso um modo de viver no qual toda forma de controle psicológico deixe de existir? Porque controle significa esforço, significa divisão entre o controlador e o controlado. Estou com raiva e devo controlar a minha raiva. Eu fumo e não devo fumar e devo resistir ao fumo. Estamos dizendo que há alguma coisa completamente diferente. E isso pode ser entendido e pode ser completamente rejeitado.
Porque é muito comum dizer que a vida toda é controle. Se você não se controlar, vai se tornar permissivo, absurdo, sem sentido. Portanto, você deve se controlar. As religiões, as filosofias, os professores, a família, a sua mãe, todos eles te encorajam a se controlar. Nós nunca perguntamos: quem é o controlador? O controlador é formado no passado. Passado que é conhecimento, que é pensamento. O pensamento dividiu-se em controlador e controlado. A concentração é essa operação. Ao entendermos isso, estamos fazendo uma pergunta muito mais fundamental, que é: podemos viver nesse mundo com uma família e com responsabilidades sem a sombra do controle? Vejam a beleza dessa pergunta. O nosso cérebro tem sido treinado durante milhões de anos para se inibir, para controlar, e agora não opera nunca com sua inteireza. Vejam por vocês mesmos o que ele está fazendo. Observem seu próprio cérebro em operação, racionalmente, criticamente, o examinando de modo que não haja nenhum engano ou hipnose. A maioria das meditações que foram apresentadas, vindas do mundo asiático, implicam em controle. Controle o seu pensamento para ter uma mente em paz, isso é, quieta. Isto é, que não esteja eternamente tagarelando. O silêncio, a quietude e o sossego absoluto da mente, do cérebro, são necessários a fim de percebermos e de atingirmos isso. Essa forma de meditação, embora sutis, tem no controle a sua base. De modo alternativo, você se entrega a um guru ou a algum ideal e pode esquecer-se de si mesmo, porque você se entregou a alguma coisa e, portanto, está em paz. Mas, de novo, há um movimento do pensamento, do desejo e da excitação de atingir alguma coisa que você se ofereceu. A atenção não é o oposto da concentração. O oposto tem a sua base no próprio oposto. Se o amor é o oposto do ódio, então o amor nasce do ódio. A atenção não é o oposto da concentração. Está totalmente divorciada dela. A atenção precisa de esforço? Essa é uma das nossas principais atividades. Devo fazer um esforço? Sou preguiçoso, não quero me levantar essa manhã, mas tenho que me levantar, fazer um esforço. Eu não quero fazer alguma coisa, mas eu devo. Vejam como é extraordinário o fato de não podemos apanhar o significado disso imediatamente. Isso tem de ser explicado, porque somos incapazes de dirigir a percepção para a diferença entre a concentração e a atenção. Incapazes de ter uma compreensão da atenção e de estarmos atentos. Quando acontece a atenção? É óbvio que não é através do esforço. Quando alguém faz um esforço para estar atento, isso é um indício de que está desatento e que está tentando transformar essa desatenção em atenção. Mas ter uma percepção rápida, ver instantaneamente a falsidade de todas as organizações religiosas, de modo a estarmos fora delas, ver instantaneamente que o observador é o observado e que, portanto, não se faz nenhum esforço. É isso. O esforço existe quando há divisão. Será que isso não implica que o nosso cérebro se tornou insensível? Porque fomos treinados, e assim ele perdeu a sua antiga rapidez, a sua capacidade de ver diretamente, sem todas as explicações e palavras. Mas, infelizmente, temos que passar por isso. Porque a nossa mente
o nosso cérebro, não podem, por exemplo, entender instantaneamente que essa verdade não tem caminho. Ele é incapaz de perceber a amplitude dessa afirmação, a sua beleza, e pôr de lado todos os caminhos, de modo que o nosso cérebro se torne extraordinariamente ativo. Uma das dificuldades é que nos tornamos mecânicos. Se o nosso cérebro não for extraordinariamente vivo e ativo, ele fenecerá gradualmente. Agora, o nosso cérebro não tem nenhum pensamento. Ele tem que estar ativo, mesmo que parcialmente. Mas quando o computador puder assumir o comando de todo o trabalho e da maior parte do pensamento, operando com a rapidez que o cérebro não possui, então o cérebro irá fenecer. Isso está acontecendo. Não é uma afirmação exagerada do conferencista. Está acontecendo agora e não estamos cônscios disso. Na concentração há sempre um centro, a partir do qual agimos. Quando nos concentramos, nós o fazemos para obter algum benefício. Por algum profundo motivo enraizado, observamos de um centro. Enquanto que na atenção não há nenhum centro. Quando olhamos para alguma coisa imensa como as montanhas, com a sua extraordinária majestade, o contorno contra o céu azul e a beleza dos vales, essa beleza, por um momento, desativa o centro. Ficamos por um momento atordoados por sua grandeza. A beleza é essa percepção quando o centro deixa de existir. Uma criança, quando lhe damos um brinquedo, fica tão absorvida por ele que deixa de ficar travessa. Fica completamente com o brinquedo. Mas quando quebra o brinquedo, volta de novo a si mesma. A maioria de nós está absorvida por seus diversos brinquedos. Quando os brinquedos desaparecem, voltamos a nós mesmos. No entendimento de nós mesmos, sem o brinquedo, sem qualquer orientação, sem qualquer motivo, está a liberdade da especialização, o que torna todo o cérebro ativo. Quando todo o cérebro está ativo, existe a atenção total. Estamos sempre percebendo ou sentindo com parte dos nossos sentidos. Ouvimos alguma música, mas nunca realmente escutamos. Quando olhamos para uma montanha por causa da sua majestade, os nossos sentidos operam totalmente. Portanto, nos esquecemos de nós mesmos. Quando olhamos para o movimento do mar, ou para o céu com uma nesga de lua, quando estamos totalmente cônscios, com todos os nossos sentidos, isso é a atenção completa, na qual não há nenhum centro. Isso significa que a atenção é o silêncio total do cérebro. Não há mais nenhuma tagarelice. Ele está completamente quieto. Um silêncio absoluto da mente e do cérebro. Há várias formas de silêncio. O silêncio entre dois ruídos, o silêncio entre duas notas, o silêncio entre os pensamentos, o silêncio de quando entramos numa floresta, onde há o grande perigo de um animal perigoso, tudo fica totalmente em silêncio. Esse silêncio não é juntado ao pensamento, nem nasce através de um medo. Quando estamos realmente amedrontados, os nossos nervos e o nosso cérebro tornam-se quietos. Mas a meditação não é essa qualidade de silêncio. É totalmente diferente. O seu silêncio é a operação de todo o cérebro, com todos os sentidos ativos. É a liberdade que produz o silêncio total da mente. Essa mente, este cérebro-mente que está absolutamente quieto, não a quietude produzida pelo esforço, pela determinação, pelo desejo ou pelo motivo. Essa quietude é a liberdade da ordem, que é virtude
que é correção de comportamento. Nesse silêncio está apenas aquilo que é inominável e intemporal. E isso é a meditação. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!